Bom dia a todos, sejam bem-vindos, mais um domingo aí. Chamo à frente o Gil e também, Gil, traz as estantes. Muito bom, pode sentar, Gideon. Nós vamos dar sequência hoje na nossa aula sobre a classe de novos membros, que também é a classe de batismo, mas que é para toda a igreja. Por quê? Porque o assunto é novo, né? Na verdade, o material é novo, né? O assunto já é velho desde mais de 2000 anos atrás, né? Mas o nosso propósito nessas aulas é mostrar para a igreja, não só para aqueles que precisam, que querem se tornar membro da igreja, né? Precisam passar por um acompanhamento nesse processo, mas para mostrar para a igreja aquilo que nós temos produzido como presbíteros nas nossas reuniões. A nossa produção tem sido constante, a gente tem pensado muito sobre a vida da igreja, aproveitado essa parada, né? Muitas atividades diminuíram e isso está dando tempo para que a gente pense, leia, reflita. Então, muito do que vocês vão ouvir nas próximas aulas, já estão ouvindo, vão ouvir nas próximas aulas, são conclusões que nós temos tirado e direções que nós queremos oferecer para a igreja, para onde nós estamos indo, né? É claro que tudo a gente está extraindo e olhando para a Escritura, nada é da cabeça dos presbíteros, né? A gente está tentando, numa postura sincera, honesta, repensar a vida da nossa igreja à luz da palavra de Deus. Eu digo isso porque muitas vezes o que nós acabamos fazendo na prática é resultado apenas de heranças de que se fazia no passado, então a gente tem que continuar fazendo, porque sempre foi feito. Mas algumas vezes essas heranças, elas são apenas práticas que as pessoas começaram a fazer sem pensar muito no que a Bíblia dizia. E muitas vezes igrejas acabam tomando um rumo na sua história, e muitas vezes até se afastando do Evangelho, por causa dessas pequenas práticas que se tornam muitas práticas, e quando se percebe, a Bíblia já foi deixada de lado e fica apenas a tradição, o tradicionalismo, né? Não que a tradição seja ruim, mas o tradicionalismo é ruim. Certa vez um pastor disse o seguinte: a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Então é aquilo que eles deixaram para nós de reflexões teológicas, de conteúdo que a gente pode estudar. Tradição é isso, a fé viva daqueles que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. É a fé morta daqueles que ainda vivem, aqueles que só ficam repetindo práticas, mas não expressam um coração transformado, apenas ficam repetindo as coisas, e não refletem por que fazem essas coisas. Então, o propósito dessas aulas é nos levar a refletir por que nossa igreja está aqui. Primeiro, quem somos nós? O que deveria ser uma igreja? A gente já falou sobre culto, como deveria ser o culto de uma igreja. Por que estamos aqui nesse bairro e não em outro bairro? Se estamos aqui, para que estamos aqui? Com qual propósito? Para onde nós devemos ir? Temos de olhar para o que? Temos de almejar o que? O que é sucesso para nós no ministério, na nossa existência aqui? Será que sucesso é apenas encher esse salão? É aumentar o prédio? É ter muitas crianças correndo por aqui? É isso que vai definir sucesso? É termos um alcance na mídia muito grande? Ou é não ter nada disso, é ter outras coisas? A gente vai tentar pensar sobre isso, porque, como diz o chapeleiro maluco para Alice no País das Maravilhas, né? Para onde você vai? Ele perguntou. Ela disse, na verdade não é o chapeleiro, é o gato, né? O gato doidão lá. Para onde você vai? Ela pergunta, qual que é o caminho, né? Aí ele fala, mas para onde você quer ir? Para onde você vai? Ela diz, eu não sei. Aí ele falou, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho que você escolher serve. Então nós precisamos saber para onde vamos, e aí depois traçar o caminho, as estratégias, os planos. Por que eu disse tudo isso? Porque essa aula tem como propósito começar a nos mostrar para onde deveríamos ir, né?
Estamos definindo o que é nascer de novo. Esse é o ponto de partida para qualquer igreja. Você só se torna um cristão verdadeiro e a sua vida só começa a mudar quando você nasce de novo. Então esse é o ponto de partida. Mas e quando é que a igreja entra nesse processo? O que a igreja tem a ver com isso? Esse é tema da próxima ou das próximas aulas, né, Gil? Então a gente vai primeiro falar do indivíduo, como você e eu nascemos de novo, se é que nascemos de novo de fato. Esse texto de João 13 nos questiona, nos confronta. E depois, nas próximas aulas, a gente vai tentar entender o que isso tem a ver com a nossa vida. Depois do novo nascimento, o que acontece com essa vida? O que se espera dessa vida? E qual a relação disso com a igreja? Por que eu preciso de uma igreja? A gente tem hoje visto crescer o movimento eu vou dizer, mas não de uma maneira pejorativa, porque às vezes é pejorativo, mas cresceu o movimento dos desigrejados. O que é isso? São pessoas que não fazem parte de uma igreja. Não significa que não congreguem de vez em quando em alguma igreja. Quando a gente fala desigrejado, parece que a pessoa é rebelde, fugiu da igreja, não quer saber de disciplina, nada disso. Às vezes são pessoas machucadas por pastores, por igrejas. Às vezes são pessoas que estão em locais que não há igrejas, que por conta de circunstâncias da vida foram para lugares assim. Às vezes são pessoas que se acomodaram apenas com pregações de internet. Às vezes são pessoas que estão frequentando alguma igreja, mas a cada domingo estão numa igreja diferente, não fazem parte somente de uma igreja. E com a pandemia, muitos de nós temos experimentado um pouco disso, né? De viver longe. A gente ficou aí 2 meses parados e a gente teve que experimentar um pouquinho do que um desigrejado vive nessa época. E esse movimento tem crescido, de pessoas saindo da igreja e dizendo, olha, eu sou a igreja e eu consigo viver sem um grupo de pessoas. E se eu precisar, eu vou num culto ou outro, mas eu não vou participar de um grupo específico. Isso é um fenômeno, né, Gideão? Mas nós precisamos lidar com isso. Isso é bíblico. É um padrão que o Novo Testamento apresenta. Era isso que Deus queria no Antigo Testamento do seu povo. Para descobrir, a gente precisa primeiro descobrir o que é nascer de novo. E aí a gente vai chegar lá, tá bom? Então esse é o nosso propósito nessas aulas. Só colocando todos aí dentro do contexto. Todo mundo com João 3 aberto? Abra aí a sua Bíblia. Estamos aqui com Gideon. Gilcean e Gideon. Gideon está do lado de cá. E o nosso querido Ronest está a trabalho, né? Ele trabalha um sábado, um domingo sim, um domingo não. Hoje é o domingo sim. Então é domingo não para nós, né? Ele não está conosco. Mas ele também tem participação em tudo que a gente vai falar aqui, né? João capítulo 3, quem estava aqui na aula de semana passada? Levanta a mão, só para a gente identificar. Tá, então quase metade aí, um pouco mais da metade estava, mas a gente sabe que tem um grupo que não estava. Então a gente vai falar um pouquinho aí do contexto, do que já falamos, rapidamente, porque a gente quer entrar no texto. Faltou falar uma parte, né, domingo passado. Na verdade, faltou falar metade do estudo e a gente vai terminar hoje. Vamos lá, Gideon, você quer fazer rapidamente a nossa introdução aí, como você trabalhou rapidamente semana passada, por favor. Um resumo. Tem microfone aqui? Você está com microfone? Tem? Som. Semana passada nós vimos, acho que até o verso número 8 do capítulo 3, esse episódio que Nicodemos vai ter com Jesus à noite, e querendo saber de Jesus, como é que é, o que ele tem falado, como é que faz para fazer parte desse reino que ele tem anunciado. Nicodemos é o mestre dos fariseus, o fariseu deveria e conhecia, obviamente, a lei muito bem. Então, qualquer fariseu dos dias de Jesus reconheceram imediatamente a Jesus pelo que ele fazia,
Nós vimos o Lucas capítulo 4, depois Lucas capítulo 7, quando João Batista manda perguntar para Jesus se é ele mesmo que eles estavam esperando ou se deveriam esperar outros, e Jesus disse que os cegos têm tido visão, os aleijados têm andado e tal, e é isso aí. Então essa linguagem que Jesus usa para responder para João Batista, para os mensageiros de João Batista, é uma citação de Isaías 61, quando é a promessa do Messias, do ungido de Deus. Então Jesus se revela como sendo o Messias, como sendo o ungido de Deus. E Nicodemos, obviamente, pelo que Jesus fazia, não precisaria nem Jesus ter anunciado, pelo que Jesus fazia, era facilmente identificado por um fariseu. E Nicodemos é um fariseu honesto, intelectualmente honesto, e percebe isso e vai ter com Jesus Cristo à noite. E Jesus fala para ele: olha, você esquece toda essa sua religiosidade, toda essa sua tradição, e ir para a igreja todo domingo, dar dízimo, orar e fazer 10 minutos de devocional durante a semana, todos os dias. Esquece todo esse seu tradicionalismo. Você precisa nascer de novo. Se você precisa nascer de novo, você tem que morrer, ou você já está morto com tudo isso que você faz. E você tem que nascer de novo, e nascer do Espírito. Não é um nascer físico, não é um nascer carnal, embora tenha implicações na parte prática, na parte física, mas você tem que nascer de novo e nascer do Espírito. Nicodemos parece que não entende muito bem isso, ou tem relutado em entender, em aceitar tudo isso. É difícil você dizer para alguém que está acostumado a vida toda a viver de uma forma e achar que aquela forma que você vive está correta, está certa, e de repente você chega na calada da noite e fala: olha, esquece tudo que você fez, que tudo que você fez está errado, você tem que nascer de novo, começar do zero. Não é simples ouvir isso, né? Eu fiz um curso em São José dos Campos e eu cheguei atrasado. Na primeira aula eu cheguei lá atrasado. Aí quem estava dando aula era o Flávio Azevedo. Não sei se alguém conhece aqui o Flávio Azevedo. Estava dando aula lá. Aí eu pedi licença para entrar, encostei na mesa dele, o pessoal estava assim fazendo trabalho em grupo. E eu falei: e agora o que eu faço? Ele falou assim: acha um lugar aí e se vira. Foi assim que ele me recebeu logo na primeira aula. Acha um lugar aí e se vira, tenta acompanhar o que o pessoal está fazendo aí. Então eu procurei lá um grupo menor, sentei e tentei acompanhar o que eles estavam fazendo. De imediatamente eu vi que não ia dar conta, porque o que eles estavam falando e fazendo era loucura para mim. E eu não entendia nada do que eles estavam fazendo, porque estava absolutamente oposto de tudo que eu pensava, de como eu lia a Escritura, de como eu estava acostumado a ler e entender as Escrituras. Era tudo o contrário. E aquilo foi esquisito para mim. Eu falei: não é possível, não pode ser. Não pode ser que eu acostumei durante toda a vida a ler assim, e agora eu tenho que ler assado. Não pode ser. Então eu relutei bastante em aceitar aquela forma, aquela maneira de ler as Escrituras, modo funcional. Já devo ter falado isso aqui outra vez. Nicodemos também não está aceitando muito bem isso. Não tá, ele reage e está curioso em saber como é esse novo nascimento, e é sobre isso que estamos falando. Muito joia. Nós, como o Gideon falou, nós lemos até o versículo 8 na semana passada. Como o texto inteiro já foi lido no início da nossa EBD aqui, nós iremos ler apenas a partir do versículo 8, tá? E aí vamos até o 21, espero que hoje a gente consiga terminar isso. Gil, só pontue para nós, rapidamente, quais foram os 2 primeiros pontos que nós vimos, dos versículos 3 até 8, né? Nós vimos na primeira página aí os 2 pontos. Pelo menos o título, e só situe a gente dentro do contexto aí, com um pouco mais de precisão. Segundo Jesus, ele explica para Nicodemos que para que você encontre a Deus, você precisa nascer de novo. Foi isso que Nicodemos, ele diz: sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele diz: tá bom, então eu venho lá de Deus para te trazer uma mensagem. Necessário vos é nascer de novo. E aí Jesus, no capítulo 3, até o versículo 21 pelo menos, ele explica o que é nascer de novo. E a gente resumiu isso em 4 frases, 4 sentenças, 4 definições do que é nascer de novo. Então o Gil vai falar rapidamente para nós as 2 primeiras, que foi o que a gente estudou até agora, e nessa aula a gente vai trabalhar as 2 últimas, tá bom? Bom dia. A gente está falando sobre nascer de novo, e Jesus ele diz o seguinte,
que para alguém nascer de novo é necessário para que alguém veja o reino de Deus e entre nele, né? O segundo ponto que a gente trabalhou é um nascimento espiritual, produzido pelo Espírito, né? Não é uma coisa feita do homem. Ok, então, para que a pessoa perceba, Gil, as realidades do reino de Deus, e para que ela entre nesse reino, é preciso nascer de novo. Tá. Então eu quero produzir esse novo nascimento. Como é que faz? Vem num culto de cura, eu subo no monte, pulo 3 ondinhas no ano novo, como é que é? Eu consigo produzir o novo nascimento, talvez em mim ou nos outros? Não. Na verdade, para você nascer de novo, segundo a Bíblia, é necessário que a gente confesse os nossos pecados. Não, peraí, a gente não viu isso aqui no texto ainda. Ok, vamos O nessa. segundo ponto aí. Aqui, É isso aí. ok. Isso aí. É o nascimento espiritual produzido pelo Espírito. João 3, de 6 a 8. Vamos ler então. Aqui diz o seguinte. João 3, de 6 a 8 diz o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A ideia aqui do nascer de novo e compreender as coisas de Deus, alguém só compreende as coisas dos céus se ele tiver o próprio Deus com ele. No caso, o Espírito Santo habitar nessa pessoa. E aí então ela vai ter o discernimento do que é reino de Deus e o que não é reino de Deus. Nicodemos, ele entrou em parafuso e ele não conseguiu entender o que quer dizer isso. Ele falou: você só não compreende porque você é nascido da carne. Você precisa nascer do Espírito. Porque o que é Espírito, o que é carne é carne. O que é de Deus é de Deus, o que é do mundo ou do homem é do homem. Muito bom. Isso significa que se a pessoa nasce dentro de uma religião, dentro de uma igreja, não dentro da igreja, né, mas cresce na igreja com a sua família, não significa que ela tenha nascido de novo. Ela nasceu da água, né, como Jesus diz nesse capítulo, ou seja, a água trazia a referência de um nascimento carnal, né, do ato de nascer. E ele diz: precisa nascer da água e nascer do Espírito. Então não basta estar na igreja desde que a pessoa se entenda por gente. Isso não garante de que ela perceba as coisas de Deus e que ela entre no reino de Deus. É necessário que haja um nascimento espiritual, que é produzido pelo Espírito, não por mãos humanas. Certo? Certo? Vamos então. Alguém tem alguma dúvida ou comentário sobre isso? Estamos juntos? Apertem os cintos, porque agora é que o calo aperta. Terceira definição que Jesus faz para nós sobre o que é nascer de novo. Só uma pontuação aqui. Jesus compara o novo nascido, o renascido, né, com a obra do vento. Ele diz: o vento sopra onde quer, você ouve o seu som, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Mas você percebe que o vento está ali. O que isso significa? Quando o vento passa, a gente sente o frio dele, às vezes quando está frio, ou o frescor dele quando está calor, mas nós não vemos o vento. A gente não sabe de onde ele está vindo, para onde ele vai, mas a gente consegue ver a folha da árvore balançando, os cabelos esvoaçando com o vento, e a gente percebe a presença do vento, apesar de não ver o vento. Jesus diz: assim é todo aquele que nasce do Espírito. Você não vê o Espírito entrando na pessoa, mas você percebe que ele passou por ali. Você percebe que ele deixou marcas. Você percebe que ele balançou aquela árvore. E não dá para não ver essa transformação. Aquele que nasce do Espírito passa a ter uma nova vida. Você percebe mudança. Como que a gente identifica quem nasce do Espírito? A terceira sentença é a seguinte: acontece, então o novo nascimento acontece quando se crê no Filho de Deus.
O novo nascimento acontece quando se crê no Filho de Deus. Agora sim, Gil, era aquela sentença lá. Vamos ler versículos 9 até 18. Versículos 9 até 18. Quer ler para a gente, Gil, por favor? Diz o seguinte: perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Muito bom. Então Nicodemos, ele não entende a explicação de Jesus, como é natural que a gente compreenda o que está acontecendo na cabeça de Nicodemos. Como Gideão disse, ele está acostumado com uma tradição e ele foi criado assim. E aí Jesus diz: mas isso não vai te levar para o reino de Deus. Mas como não? Me pregaram que era assim. Eu cresci conhecendo isso e eu confio nisso para ir para o céu. Jesus diz: não, você precisa nascer de novo. E ele não compreende como pode ser isso. Jesus diz: olha, você é mestre aqui. Você se orgulha de estudar o Antigo Testamento e se orgulha de ensinar o Antigo Testamento para as pessoas. Você já deveria saber disso. O que Jesus está dizendo é que ele, mesmo sendo professor do Antigo Testamento, ele não tinha entendido a mensagem do Antigo Testamento. Tem gente que acha que a salvação está só no Novo Testamento. Jesus está dizendo: não, essa mensagem já estava lá atrás, no Antigo Testamento. Você deveria compreendê-la, mas não compreendeu. E aí Jesus afirma: olha, a minha mensagem vem dos céus. Como você disse que eu vim do Pai, eu sou mestre vindo de Deus, pois é exatamente, eu vim de lá e a minha mensagem é aquela que Deus mandou dizer para vocês. E aí Jesus explica então o novo nascimento com base em um evento no passado, na história de Israel. Você percebe isso nos versículos 14 e 15, e o Gideão vai trabalhar um pouquinho mais agora sobre isso. Verso 14 e 15. Eu não tenho a habilidade que o José tem aqui para facilitar. Põe aqui. Eu estou só com o Novo Testamento aqui. Eu consegui aqui no celular. Vamos lá. Verso 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aqui Jesus está fazendo uma citação de Números capítulo 21. Números capítulo 21, versos de 4 a 9. Números 21, versos de 4 a 9. O povo está lá insatisfeito, está reclamando com Moisés e está reclamando também de Deus, né? Falando para Moisés: olha, você nos tirou de lá para morrer aqui no deserto, lá estava melhor, a situação aqui, você disse que ia nos levar para um lugar muito melhor e a situação aqui está pior, lá na mão do inimigo estava melhor, sendo escravo estava melhor. E o povo começa a reclamar de Deus e para Moisés e de Moisés também. Então Deus castiga o povo, Deus manda a serpente, as serpentes começam a picar o pessoal e muitas pessoas morrem. E aí o povo se dá conta, assim como
o faraó tinha percebido com as pragas que deveria libertar o povo percebe agora com as serpentes que foi longe demais e que estava reclamando do que não deveria. Então Deus manda Moisés levantar. Então o povo para de reclamar, reconhece que estava pecando contra Deus e pede para que Moisés liberte eles, pede para que Moisés interceda com Deus para que aquela praga lá, que todas aquelas serpentes vão embora e o pessoal pare de morrer. Então Deus manda erguer uma serpente, e à medida que o povo olhasse para a serpente, uma grande serpente no alto, à medida que o povo olhasse para aquela serpente, a pessoa picada, que estivesse doente lá, não morreria. Esse é o episódio de Números, capítulo 21, versos de 4 a 9. E seria, como muitos outros textos no Antigo Testamento, uma referência ao Cordeiro de Deus que seria levantado, seria exposto no madeiro, e muitos textos fazem referência. Essa é uma, e Jesus Cristo cita essa diretamente, que era necessário que isso acontecesse, que olhasse para ele. E então ele vai citar isso, verso 14 e verso 15, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo ia ser sacrificado, ele percebe isso, ele já anuncia isso, e assim como o pessoal que tinha sido picado pela serpente ia ser curado olhando para a grande serpente que estava levantada, quem depositasse fé e cresce no Filho de Deus que seria levantado no madeiro, também teria vida, e teria vida em abundância. Essa é a citação que Jesus faz aqui. Muito bom. E aí, como Jesus aplica isso, Gil, para nós, nos versículos 16 a 18 aí? A ideia aqui é de não já ser condenado por não crer nele, né? É um gesto automático. Se você crê e aceita a obra do Senhor, você é salvo, porque você crê. Mas em contrapartida, você não crê, isso é automático. O fato de você não se aproximar de Deus, não querer saber dele, embora você saiba da verdade, saiba que aquilo que foi exposto pelo próprio Jesus Cristo e a manifestação dele na cruz, simplesmente a pessoa vira as costas. Ela está condenada por não crer, por não querer saber do único caminho, que é Jesus Cristo. Legal. Se a gente pegar aquela passagem, números que o Gideão acabou de se referir, o povo havia sido picado pelas serpentes, que era um castigo de Deus pelo pecado de murmúrio, de reclamação e tal. Então, o povo estava infectado, algo que os levaria à morte. E aí, então, Deus disse para Moisés: faça essa serpente de bronze, você vai colocar no meio do acampamento. A pessoa, para ser curada, ela precisa olhar para essa serpente. A cura não estava no simples fato de observar a serpente, de olhar para cima e tal, mas estava em confiar, crer, que ao fazer isso, Deus o curaria. Deus prometeu que faria isso. Então era olhar para a serpente com fé. Fé no quê? Naquilo que Deus disse a respeito da serpente. Por isso que Jesus disse, como o Gil citou, aquele que crê no Filho do Homem, que é erguido no madeiro, na cruz, fazendo associação com o Números 21, está infectado. Essa pessoa, todos os homens estão pelo pecado, e o Filho é erguido com uma promessa de Deus: aquele que olhar para ele com fé será curado. A pessoa que olha, ela confia no que Deus está prometendo. Ela acredita que isso é verdade. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus não é só saber que ele viveu há 2000 anos atrás, que ele morreu em uma cruz, mas é confiar de que o sacrifício dele é suficiente para ser o antídoto contra a picada da serpente, contra a picada do pecado, para ser um antídoto para a morte. Por isso que, como o Gil citou, aquele que não crê nele já está condenado, porque era associação com a passagem em Números 21.
Aquele que não olhasse para a serpente já era, ele já estava morto, ele só estava esperando o dia da sua morte, ou o momento da sua morte, que já tinha sido picado. Essa é a mesma ideia para os homens em todas as épocas. Todos já estão morrendo aos poucos, só estão esperando o dia determinado por Deus para que isso aconteça. Todos já estão condenados. Se você, sendo um condenado, olha com fé para a serpente, ou melhor, para o filho erguido, esses efeitos do veneno são revertidos. Não porque você olhou somente, mas porque você creu no que Deus prometeu. Ficou claro? É por isso que a gente lê João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho. Esse texto está dentro de um contexto. O contexto é exatamente esse. Todos já estão morrendo. Só vai ter vida e vida eterna aqueles que olharem para o Filho com fé. E aí ele diz no versículo 17, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo. Na primeira vinda, Jesus não veio julgar o mundo. Ele veio salvar. Na segunda, ele vem para julgar. No último dia. Mas ele diz, ele veio para salvar o mundo, porque quem não crê já está condenado, diz o versículo 18. Ou melhor, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então não é que a pessoa vai para o inferno porque ela não crê em Jesus, né? Ela vai para o inferno porque ela está picada pelo pecado. E Jesus vem para livrá-la disso. Então, fechando o nosso assunto, terceira definição sobre o novo nascimento é que ela acontece quando se crê no Filho de Deus. Como é que a gente percebe que alguém nasceu de novo? A pessoa vai exercer fé na obra de Jesus. Certo? Alguma dúvida ou comentário dentro disso? Os presbíteros querem complementar? Assim, como é que acontece de modo metafísico, de modo sobrenatural? Como é que o Espírito Santo faz? Não sei, acho que a gente não dá conta de explicar, não adianta nem tentar, mas ajuda a pensar, pelo menos facilita para mim pensar que o homem foi feito à imagem de Deus. E eles não gostam que eu fale isso, mas imagem para mim é algo que está diante. Então, o homem foi feito diante de Deus, voltado para Deus. Ele deveria caminhar na direção de Deus. Foi feito à imagem de Deus, voltado para Deus, diante de Deus. Deveria caminhar para Deus. E pecado é direção. Então, você errou a direção. Você errou o alvo. Você deveria caminhar na direção de Deus. Deus nos fez a imagem dele, ou fez Adão a imagem dele, voltado para ele, diante dele. E Adão deveria caminhar para ele. Aí quando o homem peca, significa que o homem está caminhando na direção errada. Ele está errando o alvo, ele está errando de direção. Aí chega uma hora que cai uma bigorna de informação na cabeça dessa pessoa. Uma bigorna de informação na cabeça dela. E aí ela percebe que está caminhando na direção errada. Percebe que está caminhando na direção errada. E aí ela passa a caminhar na direção certa. Ou a tentar, ou pensa que está. Mas esse nascer de novo me ajuda a pensar dessa forma. Pode parecer simples, tacanha, mas me ajuda a pensar. Então você está caminhando na direção errada. Eu estava caminhando na direção errada. Deveria estar caminhando na direção de Deus. Estava pecando, estava errando a direção, caminhando no sentido contrário. De repente caiu uma bigorna de informação. Não sei como é que o Espírito Santo fez isso, mas caiu uma bigorna de informação que me mostrou que eu estava caminhando na direção errada. E agora eu passo a caminhar na direção correta. Então, me ajuda a pensar dessa forma. Muito joia. O interessante é que as pessoas perguntam, então quer dizer que para eu ser salvo eu preciso fazer algumas coisas? A Bíblia fala que não. Você precisa apenas crer no Senhor. A única coisa que você tem que fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. E isso, eu confesso que isso para mim um tempo foi complicado. Mesmo eu ter confessado Jesus Cristo como Salvador da minha vida e me aproximar dele, primeiro ele se aproximou de mim, né, me abriu os olhos, me fez crer nele. Depois eu me aproximei dele
E eu comecei a crer nele. Não porque eu sou bonzinho, vou para o céu. Não é por isso. Eu vou para o céu por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. Porém, a humanidade, ela se pergunta para que eles são feitos? Para que eles existem? Aonde a humanidade vai chegar? E eu confesso para os irmãos que a humanidade todos vão chegar perante Deus para ser julgado por Ele. Todo mundo. Né? Os crentes serão julgados a obra dele, não para ser salvo. E os pecadores para ser condenados perante o Senhor. E as pessoas perguntam, mas qual é o sentido da vida? E a Bíblia fala que o sentido da vida é o homem crer no Senhor. O sentido da vida é o homem adorar o Senhor. O homem foi feito para isso, para adorar a Deus. Ele foi feito para dar glória a Deus, seja através das suas atitudes, algo que você fez ou algo que você pensa. Tem que ser para a honra e glória de Deus. E para a gente discernir as coisas espirituais, humanamente falando, é impossível. Não dá para fazer isso. A gente só consegue entender aquilo que é dos céus se a gente estiver introduzido nele. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele veio para fazer isso. Até então nos encontrávamos pecadores, condenados, e por causa de Jesus Cristo, aquilo que ele fez, hoje a gente se encontra na pessoa dele, salvo por ele. E a ideia de crer no Senhor, humanamente falando, é impossível a gente. Como que a gente vai se aproximar de alguém tão santo, tão poderoso? Alguém que ele não tem pacto com o que é errado. Como que alguém pecador se aproxima dele? Aí ele fala que é só através de Jesus Cristo. Se a gente crê em Jesus Cristo, a gente é salvo. Só através dele. Não tem outro jeito. Né? E isso tudo eu olho e vejo que é o que salva o mundo, é a solução que o mundo procura. A solução que o mundo procura. Eles querem ser felizes, mas não conseguem, porque eles tentam fazer isso ao seu modo. E a Bíblia fala que só através de Jesus Cristo, e o mundo vai ser a solução para o mundo é na pessoa de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Isso é só feito através da crença nele, da manifestação de fé. Gideão falou de que a gente não sabe quando é difícil definir e explicar como acontece esse processo. Se você for procurar um livro de teologia sistemática, a gente já falou sobre isso, ou algum comentário, talvez a sua Bíblia comentada esteja dizendo isso. A divergência sobre o momento em que isso ocorre, em que o novo nascimento e o crer em Jesus ocorrem. Há pessoas que dizem que o homem natural, ele não consegue mesmo e ele por si só nunca creria. Então é necessário que haja um gatilho. É necessário que haja luz dentro dele. E nesse processo o Espírito Santo se revela a ele, traz luz para dentro daquele coração e ele consegue olhar para Jesus de maneira diferente. E agora ele é capaz de crer em Jesus. Então a iluminação do Espírito vem em primeiro lugar e aí vem a fé. Há outros que dizem, não, primeiro a pessoa precisa exercer fé na obra de Jesus, para que então o Espírito Santo tenha a permissão de entrar ali e iluminar tudo. Enfim, são duas posições debatidas há muitos séculos, e não é aqui que a gente vai esgotar essa discussão, e nem vamos entrar nela. Mas, independentemente de quando isso ocorre, se primeiro é com a iluminação do Espírito, então vem a fé em Jesus, ou se é a fé em Jesus e depois a iluminação do Espírito, o que a gente sabe é que isso ocorre junto. Porque o que Jesus está dizendo nesse capítulo é o seguinte: você só vai conseguir ver as coisas do reino do céu, só vai poder entrar no reino de Deus se você nascer de novo. E isso é obra do Espírito. Mas acontece quando você crê em Jesus. É necessário que a pessoa creia na obra do Filho. E como disse Jesus, você vai perceber isso, o movimento das folhas. Dá para perceber que algo aconteceu ali. Eu queria só ler para vocês um relato de um homem
um crentezinho do passado aí, um tal de Agostinho de Hipona. Já ouviu falar? Agostinho de Hipona foi um cristão e um teólogo da parte ocidental da África, do norte da África. E Agostinho, ele foi um religioso como fariseu, como Nicodemos. E ele buscava a Deus nas coisas da religião, mas ele não encontrava satisfação para sua alma. Ele sempre sentia que faltava algo e nada o assegurava de que ele estava salvo. Mesmo fazendo penitências, mesmo fazendo as suas orações, cumprindo a sua religiosidade, o seu rigor religioso. Mas houve um dia em que as coisas mudaram. E a gente poderia definir como é de explicar que é isso que está acontecendo. O que Jesus está dizendo em João 3 é o que está acontecendo na vida de Agostinho. Há um gatilho, há uma coisa que muda tudo. E eu quero ler para vocês, ele escreveu um livro que vale a pena você ler, chama Confissões, de Agostinho. Ele confessa algumas coisas, ele revela orações que ele fez a Deus. Ele escreve, é como se fosse um diário de oração. E no seu livro das Confissões de Agostinho, o livro número 10, nos trechos 27 a 29, o livro é dividido. Você encontra no Google, foi o que eu fiz agora. Agostinho diz o seguinte: eu quero que você perceba esse novo nascimento na vida de uma pessoa religiosa. Perceba como há mudança. Agostinho diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus. Mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto. Alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou. Porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui. Porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora de mim. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar os montes, o ruído incessante dos mares, o belo e o ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E no entanto passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos da minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, senão em ti. Estavas comigo, e não eu contigo. Perceba o que ele está dizendo? Eu buscava, havia um anseio no meu coração, eu buscava a felicidade, mas eu tentava achar nas coisas lá fora, e o tempo todo eu deveria ter questionado por que eu existo. A resposta estava aqui. O anseio vazio estava aqui, eu tinha que ter olhado para isso. E ele continua: mas tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido, mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio, cita um amigo dele, e lhe disse: os ignorantes nos arrebatam o céu, e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava, chorando desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo, quando deixaria de dizer, amanhã, amanhã. Eu vou buscar a resposta para isso amanhã. Depois eu penso nisso. Foi então que eu escutei uma voz que vinha da casa vizinha. Uma voz que dizia: pega e lê, pega e lê. Ao que tudo indica, há relatos de que essa era uma musiquinha das crianças na época, em que as crianças diziam: olha, pega isso e leia, vai ler. Agostinho
estava lendo a Escritura constantemente na sua vida, e nessa luta consigo mesmo, ele ouve provavelmente as crianças brincando do lado da sua casa. Pega e lê, e ele entende que é Deus falando com ele. E ele continua: brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então corri a Bíblia, abria e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 13, versículo 13, e dizia assim: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim, pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era Ele. Mesmo sem saber, era Ele a quem buscava ardentemente o meu coração. Provei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece a luz. Ó eterna verdade, verdadeiro amor, tu és o meu Deus. Por ti suspiro dia e noite desde que te conheci, e mostraste-me então quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. E fora te buscava, e me lançava, disforme, nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirando-o, suspirei por ti, te desejei. Eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. Confissões de Agostinho, capítulo 10. Envergonha a gente, né, a riqueza com que Agostinho fala, né? E agora com a rede social, onde tem lá o corretor ortográfico e a abreviação das palavras, então pode esquecer que nunca mais vamos chegar nem perto de falar das coisas de Deus como Agostinho falou, como outros falaram, né? Com uma riqueza tão grande, né? Essa é a oração desse homem após nascer de novo. E a gente quer que a pessoa faça uma oração de entrega para Jesus, né? Ajoelha aí e fala: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A gente não consegue produzir esse tipo de oração que a gente leu aqui. É o Espírito que produz esse quebrantamento. Talvez você não tenha feito esse tipo de oração quando nasceu de novo. Mas eu creio que, como eu, você poderia dizer: mas se eu tivesse a habilidade de Agostinho, eu escreveria isso aí. Porque foi isso que eu senti. É isso que eu sinto. Eu não consigo viver sem Deus hoje. Eu tenho sede e fome dele. Eu não consigo mais viver longe, por mais que eu queira, por mais que o meu pecado me force. Eu não consigo. Isso é nascer de novo. Se alguém não experimenta esse tipo, não estou dizendo que não faça esse tipo de oração, mas não experimenta
esse tipo de transformação, de que agora conhece a luz, a verdade, e já não consegue mais viver senão em direção da luz, isso não é nascer de novo. Essa pessoa não nasceu de novo. Ela está dentro de uma igreja, ela é uma pessoa religiosa. Há coisas boas nisso, mas não levará essa pessoa para o reino de Deus. Quer comentar, Gil? Sim, eu quero comentar um fato que foi até um vídeo que alguém colocou lá no grupo dos jovens, acho que foi a Sara, né? A Sara, mais pessoas colocaram também. E aí era entrevista sobre Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos, que é das antigas, conhece. Quem é da nova geração aí conhece apenas o Rodolfo Abrantes, né? O convertido a Cristo. E sempre gerou dúvida sobre a questão da conversão dele. E essa semana vendo o vídeo dele, vendo também a postura dele, diante de algumas perguntas que as pessoas fizeram a ele e fazem até hoje. E ele falou, olha gente, para resumir, né? Ele falou assim, eu tentei viver, depois que eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida, eu tentei viver minha vida antes como eu vivia. Eu tentei continuar na banda, eu tentei continuar cantando aquilo que a banda pregava. Tentou continuar usando as drogas que ele usava. As drogas que ele usava, tratar a mulher do jeito que ele tratava antes, os amigos, levar outras pessoas para a perdição. Ele falou, eu tentei fazer isso. Mas aquilo que veio habitar no meu coração, aquele que veio habitar no meu coração, não me deixou fazer isso. Era contrário. Então não dava para viver daquele jeito. Eu tentei viver daquele jeito, mas não deu. Não deu. Então eu tenho que viver a verdade. Eu tenho que viver o que Cristo me ensinou, o que Ele tem me ensinado todos os dias. O que a Bíblia tem me ensinado todos os dias. É isso que eu quero passar para as pessoas. E eles não vão entender. E é claro que a gente sabe que eles não vão entender porque eles não são espirituais. Eles são pessoas carnais, não vão entender. Então, assim como o Agostinho ele falou, daquele jeito, do jeito que a gente acabou de ouvir aí, esse rapaz também fala, né? Aí eu posso estar citando de alguém que já morreu e deixou uma lembrança dessa aí, deixou um legado. E a gente está falando de alguém agora, uma pessoa que está tentando deixar um legado, está tentando deixar um legado. E isso, essa vontade de querer passar Jesus Cristo adiante para outras pessoas, é obra de alguém que foi lavado pelo sangue de Cristo. É obra de alguém que tem o Espírito Santo. Né? Não dá para andar na prática antiga se você tem a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Você vai pecar? Vai. Vai cometer delitos que antes você cometia? Talvez piores? Vai. Mas logo, porque você tem Jesus Cristo, você vai entender o que você está fazendo é errado. E você ouvir o Espírito Santo e abandonar essa prática. A ideia parece ser de que mesmo que você queira viver no pecado do jeito que você vivia antes, você não vai conseguir. Pelo menos não vai conseguir porque a sua consciência vai te acusar. E como o Gideon citou numa das últimas aulas, né? Deus vai disciplinar o filho dele. E ele vai apertar. Como Davi reconhece no Salmo 51, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos gemiam dentro em mim. É como se ele tivesse sido atropelado por um trem. Ele estava bem, mas ele sentia uma profunda agonia de alma. Até que ele abandonasse o pecado, confessasse e voltasse para o caminho de Deus. Essa é a vida de alguém que nasceu de novo. E é exatamente com isso que a gente quer fechar o último ponto. Pedir para o Gideon fazer a explicação para nós. Então nós trabalhamos as 3 definições de Jesus a respeito do nascer de novo. A primeira é algo necessário para que aconteça para que a pessoa veja e participe, entre no reino de Deus. Segundo, o novo nascimento é um nascimento espiritual, que é produzido pelo Espírito, nós não produzimos. Terceiro, ele acontece quando se crê no Filho de Deus. E em quarto lugar, Gideon, evidenciado pela prática da verdade, versos 19 a 21. É evidenciado pela prática da verdade. Esse novo nascimento, ele é evidenciado pela prática da verdade. Verso 19. Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Verso 40. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus está dizendo que
os homens daquela época, suas obras eram más, e por isso que eles não queriam se aproximar de Jesus, ou não queriam aceitar Jesus como o Cristo, como o Messias, porque Jesus era a luz, e ficaria evidente na comparação com Jesus que o modo de vida daqueles homens, dos fariseus e dos outros que não eram, que eram viver nas trevas, e por isso era natural eles rejeitarem, né? Eles tinham resposta para tudo, e aí Jesus vem falando para dar uma outra face, vem falando para ter contato com mulheres samaritanas, comer com pecadores, e é muito diferente do que eles faziam, né? Era impensado esse modo de vida. Então ficaria evidente que eles tinham um viver distante da luz, né? E é isso que Jesus está dizendo para ele. Jesus conclui a Nicodemos que aquele que nasceu de novo e crê nele, vem até ele, a luz, porque quer praticar a verdade e demonstrar que suas obras são feitas através de Deus, por causa do novo nascimento feito pelo Espírito Santo. Agora, não quero fazer aqui o advogado do outro, mas não acontece assim no automático, né? A coisa não acontece assim no automático. A gente não, à medida que a gente nasce de novo, não é automático a gente querer praticar. Às vezes é o contrário, né? Às vezes a nossa inclinação é mais para o pecado do que para as coisas de Deus. E a gente tem que lutar com isso, né? Tem que lutar com isso. Deveria ser mais natural. E poderia ser cada vez mais natural à medida que a gente vai tendo mais informação e vai crendo cada vez mais, e que aquele modo de vida é um modo de vida que agrada a Deus. Mas é difícil. Eu gosto do texto de 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 3,17, fala que Deus é Espírito e quem tem o Espírito tem liberdade. Então, temos liberdade para fazer a vontade de Deus, para caminhar na direção de Deus, para praticar o bem, para praticar a verdade. Mas temos liberdade também para praticar o que é mal, e para pecar diante de Deus e pecar contra o próximo. É a liberdade que a nova vida nos traz, né? Então, precisamos ter clareza disso, ter lucidez disso. Não, eu preciso praticar a verdade, eu preciso praticar o bem. O Espírito Santo não vai praticar por mim, como ele não vai crer pela gente. Quem crê é a gente. Deus não vai crer pela gente. Isso que o José falou, em algum momento o novo convertido, ele tem que crer em Deus. Ele tem que crer. Deus não vai crer por ele. Quando é que isso acontece, é difícil saber, mas ele vai ter que crer. Assim acontece com a prática da vida cristã. A gente temos que nos esforçar, temos que nos empenhar em praticar o bem, em rejeitar o mal, em praticar a verdade, rejeitar a mentira. Porque temos liberdade para isso agora, para fazer o bem. Antes não tínhamos, éramos escravos do pecado e não tínhamos liberdade, só tínhamos a opção de pecar e pecar. Agora temos a liberdade de praticar o que é bem e de caminhar na direção de Cristo, né? Às vezes a gente pensa na salvação como lá no céu e lá na frente. Diz que os caminhos são feitos para uma jornada e não para um alvo. O alvo a gente já sabe, vai ser a eternidade com Cristo, nosso destino é esse. Agora, temos uma jornada com Ele aqui, né? Temos um caminhar com Ele aqui que precisa ser desfrutado. Isso é muito importante e muito prático para nós. Porque Jesus conclui esse argumento a Nicodemos dizendo o seguinte: Nicodemos, ele se compara com a luz. Você percebe isso no versículo 19, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Porque as obras desses homens eram más. A ideia de Jesus não sei se você quando era pequeno fazia isso, quando você vai tirar uma pedra de um terreno e às vezes tem aqueles bichinhos que gostam de ficar ali na umidade, debaixo da pedra, na escuridão. O que acontece quando você levanta aquela pedra e o sol reflete ali?
O bichinho, ele se encolhe, se enrola, ou ele foge, porque ele ama as trevas. Ele é um ser para viver ali, escondidinho, ali é o recanto dele. Quando você chega num local abandonado e acende uma luz, as baratas, os seres das trevas, eles se escondem, eles querem fugir da luz. Às vezes voam em cima de você, né? Mas quando não voam, eles querem se esconder. É isso que Jesus está querendo dizer. Quando a luz chega, ela vai expor a sujeira. E é natural que os homens, como Gideão disse, fujam disso. É natural que nós fujamos da luz. Fujamos de Jesus porque quanto mais conhecemos a Jesus, como nós lemos em Agostinho, nós vamos vendo a nossa podridão, a nossa imundícia, o nosso fedor, a nossa sujeira. E ele diz, é por isso que os homens fogem de mim. Porque de todas as religiões do mundo, as que menos as pessoas suportam, ou menos que as pessoas suportam, é o cristianismo. Por quê? Porque não faz sentido na mentalidade do nosso povo hoje, em que eles dizem, nós temos que aceitar todas as religiões, todas as verdades, menos o cristianismo, menos a verdade do cristianismo. Por quê? Porque Jesus já disse, todos esses estão nas trevas. Eu venho e exponho isso para eles, eu mostro isso para eles, eles vão fugir de mim. Mas Jesus diz, porém, há um grupo de pessoas que não vai fazer isso. Há um tipo de pessoa que não vai fazer isso. É o que ele afirma no versículo 20. Ele diz de novo, aquele que pratica o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas, versículo 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que de fato as suas obras sejam manifestas, porque ele não tem mais vergonha de quem ele é. E essas obras são feitas em Deus. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: o homem sem nascer de novo, ele não quer saber da luz, ele vai fugir de todos os jeitos. Mas quando ele nasce de novo, agora ele tem uma nova vida espiritual produzida pelo Espírito. Esse Espírito vai começar a produzir obras de justiça, prática da justiça na vida dessa pessoa. E a marca constante dessa vida será que ele irá sempre em direção a Jesus. Mas ele vai cair, como Gideão disse. Ele vai falhar, porque a natureza pecaminosa continua nele. Mas a prática constante dele é se levantar, é olhar para Jesus e falar, é para lá que eu quero chegar. E eu não quero mais as trevas, eu quero a luz. É por isso que, já adiantando um pouquinho, quando nós falamos de disciplina na igreja, é por isso que precisamos ter disciplina na igreja. Porque disciplina na igreja não é dizendo, você nunca foi crente, então suma daqui. Não, é dizer para a pessoa, alguém que nasce de novo, o que a gente vai ver nessa vida é uma prática, é a busca pela prática da verdade. A pessoa pode falhar nisso, mas ela quer fazer isso. Ela busca isso. Quando a pessoa vive deliberadamente no pecado, ela não quer mais se arrepender, não quer mais ser exortada, ela não quer mais viver em comunidade, ela não está buscando a prática da verdade. Então ela está, como na ilustração, voltando para as trevas. E o nosso papel como igreja é dizer, então você não pode ser identificado como alguém que busca a luz, porque você não está buscando a luz. Mas quer dizer que eu nunca nasci de novo? Não sei. Pelo menos você não está vivendo como alguém que nasceu de novo. Vocês querem pontuar alguma coisa aí para a gente ir para as nossas conclusões? Pergunta? Pessoal, não sempre... Abrir para perguntas, comentários, dúvidas, questionamentos. Teve um irmão que me fez uma pergunta domingo passado, lá fora. Poderia ter feito aqui, teria rendido, mas fez lá fora. Falou assim para mim, mas como é que um bebezinho vai nascer de novo? Né? Pergunta que vai e vem, né? E é uma boa pergunta. Como é que alguém pode... Qual é a única possibilidade de alguém entrar no reino? Vamos lá, vamos ver se conseguimos explicar. Qual que é a única possibilidade de alguém entrar no reino? Como que é? O que precisa acontecer? Nascer de novo. A máscara está atrapalhando, estou ouvindo o burburinho, mas é a máscara que atrapalha. Precisa nascer de novo.
Então, para um bebezinho recém-nascido entrar no reino, o que ele precisa fazer? Nascer de novo. Precisa nascer de novo. Um bebezinho, como é que nasce de novo? Nasce de novo crendo em Jesus Cristo, depositando fé em Jesus Cristo. Um bebezinho pode fazer isso? Depositar fé em Jesus Cristo? Ele pode crer em Jesus Cristo? Pode ou não? Pode ou não? Agora não dá para entender. Um bebezinho, quando um bebezinho, ele nasce absolutamente com tudo que precisa para ser uma pessoa, para ser um ser humano. Ele é um ser humano. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele só não está, vamos dizer, desenvolvendo ao máximo as suas habilidades. Talvez. Mas ele tem tudo que precisa. Tudo que precisa. Então ele pode crer em Jesus Cristo e assim nascer de novo? Mas por que não? Por que ele não pode? O que falta para ele? O que falta para um bebezinho? É um ser humano como qualquer outro. Ele não tem que levantar a mão no apelo do pastor? Falta isso. Não? O bebezinho vai levantar a mão toda hora. Então, não falta nada para um bebezinho que não falte para um ser humano que tenha um ser humano adulto. Então ele pode depositar fé em Cristo para a salvação e para nascer de novo e fazer parte do reino? Claro que pode. Claro que pode, por que não? Agora, ele precisa dizer para mim? Eu preciso saber que ele creu? Preciso saber que ele nasceu de novo? Não, eu não sei dos irmãos aqui, os irmãos não sabem de mim. Eu imagino pelas evidências que os irmãos demonstram, os irmãos imaginam pela evidência que eu demonstro, mas evidências são evidências. Então, o bebê, eu não preciso saber se um bebezinho depositou fé ou não, como eu não preciso saber a respeito dos irmãos, eu deduzo. O bebezinho vai ser mais difícil deduzir, mas ele pode, por que não? Agora, como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Agora, que ele pode, por que não? Por que ele não pode? Vai chegar o microfone. Antes da Regina falar, o Abner está chegando lá. Só recapitulando aqui, o novo nascimento é algo impossível de ser gerado por mãos humanas, lembre-se disso. E a capacidade humana, ela não entra nesse processo. Então, mesmo que você tenha um adulto em plenas faculdades mentais, físicas, ele ainda assim é incapaz de gerar um novo nascimento nele mesmo. É o Espírito quem produz. Então, parte do pressuposto de que um bebê, um feto, é capaz de nascer de novo, não é porque ele está plenamente apto, mentalmente desenvolvido nas suas habilidades. É porque é uma ação do Espírito. E o Espírito faz aquilo que ele quer fazer e ele atinge quem ele quiser atingir. E uma boa demonstração disso é quando nós vemos o João Batista na barriga da mamãe dele. Vocês lembram desse evento? João Batista era primo de Jesus. Maria vai até visitar a mãe. Na verdade, a mãe de João Batista vai visitar Maria. E as barrigas estão cheias. Elas estão com o bebê ali. E Lucas nos diz que o feto de João Batista se prostra diante do feto de Jesus na barriga de Maria. Ele o adora. Como ele sabe disso? Lucas sabe porque foi inspirado pelo Espírito. Mas isso mostra para nós que um bebê, sem sair da barriga, já se prostrava diante de Jesus. Maluco, não é? Pergunta a Regina vai falar primeiro, Felipe, depois você. Como o bebê, né, pode crer ainda sendo bebê. Mas Romanos 10, 9 diz: se com a sua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mas se o bebê ainda não fala, como ele pode confessar Jesus? Certo. Mas o mudo também não fala. E se a gente for interpretar esse texto dessa maneira, o mudo também
não conseguiria dizer, olha, eu confesso Jesus. Poderia talvez fazer algum tipo de gesto e usar algum tipo de linguagem. Mas o que Romanos está querendo dizer é um pouquinho do que João capítulo 3 está dizendo. A salvação vem pela fé do coração. Mas isso vai ser evidenciado, não apenas pela fala, que é o que Romanos diz, mas com toda a prática da vida. É isso que ele está falando em Romanos. Ele está dizendo que a regeneração, aquilo que acontece dentro do homem, vai naturalmente refletir na vida dele. Então, como é possível alguém dizer que, acreditar que creu em Jesus com o coração, mas a vida dele não mostra isso na prática? Então ele não confessa isso com a sua boca, ele não confessa isso com seus atos, ele não evidencia a fé. É como alguém dizer, eu creio em Jesus, mas a vida dele não mostra isso. O que parece que, o que a gente, igual o Gideão falou, a gente não pode provar. A evidência é de que ele pode achar que creu, mas na prática a vida dele não parece de alguém que creu. Tá, tudo bem, não tem problema. E aí teve um momento lá nos 7 anos que ele teve a consagração, que ele entendeu, ele teve o entendimento, e aí eu creio que realmente ele se consagrou ao Senhor. Mas o bebezinho, não consigo, assim, não consigo entender eu como compreendo. ele pode Sim. crer sem ter o entendimento. Então, eu compreendo, porém, isso fica no campo da subjetividade, porque eu acho que uma criança não pode. Mas nós não temos provas científicas disso, e nós não temos provas bíblicas disso. Como Gideão disse, um bebê, a única maneira de se entrar no reino do céu é nascendo de novo. Se nós assumimos que nenhum bebê pode crer, nós assumimos que todo feto que morre vai para o inferno, não vai entrar no reino do céu. Agora, se nós assumimos que é possível sim, que haja fé, eu não consigo explicar, porque é algo sobrenatural, mas que é possível que ele creia e que ao longo da vida dele isso começa a se manifestar com 2 anos de idade ou com 8 anos de idade, então há esperança para crianças. E aí eu diria mais, há esperança para pessoas com retardo mental, há esperanças para pessoas com pedaço de cérebro faltando, porque a gente assume que o novo nascimento não depende das faculdades, que são catalogadas pela ciência como a definição de um ser humano. Esse tipo de argumento de que um bebê é incapaz ou ainda não se tornou um ser humano completo é o argumento que os abortistas utilizam, porque eles dizem um bebê ainda não é um ser humano. E quando nós assumimos de que um bebê não é capaz de crer, nós estamos dizendo, falta-lhe algo, ele ainda não é um ser humano completo. À luz da Escritura, a gente não vê provas para isso. E há mais um fato de que isso é histórico. A idade da razão. Há filósofos que vão assumir que a idade da razão é com 8 anos de idade. Outros assumem que é com 12 anos de idade. Isso é uma construção grega, filosófica, de pensadores que começaram a olhar para o padrão de uma criança e dizer, mas a criança às vezes faz as coisas sem pensar. Então você diz que não é para encostar aqui, eles vão e encostam. Bom, então ele não tem razão. Ele só passa a ter razão quando ele conseguir entender que ele não pode fazer isso e começar, se eu meter a mão aqui eu vou ter consequências. E aí esse pensamento foi adaptado ao cristianismo e colocado sobre a Bíblia algo que ela nunca disse, a idade da razão. Ela disse que a gente tem que instruir a criança desde que ela passa a ser gente, e desde que ela é concebida, né? Mas se você for pegar estudos científicos, cada pesquisador vai dizer uma coisa, a idade da razão é nessa, e mesmo que seja com 12 anos, há crianças que se desenvolvem com 5 anos, com 6 anos, então aí a gente fica no mato sem cachorro, né? A gente não sabe para onde ir. Então, essa ideia de idade da razão é uma construção filosófica e não bíblica. Tanto é que há denominações e seitas, e eu cresci num ambiente assim, que diz que a criança é salva até os 12 anos de idade. Mas não crê em Jesus, não interessa, ela é salva. Por quê? Porque a idade da razão é a partir dos 12.
Então, isso é experiência minha. Eu vivia tranquilo até os 12 anos de idade. Eu pecava gostosamente, tranquilo. Falava os meus palavrões, pensava as coisas erradas. Estou tranquilo, estou salvo. Deu 12 anos, eu comecei a ficar desesperado. E agora estou indo para o inferno. Agora preciso crer em Jesus. Então, isso não quer dizer que isso é verdade, tá? Foi a minha experiência, e talvez você tenha experimentado algo parecido. A idade da razão é uma construção filosófica, não é bíblica, né? Não é construída biblicamente. Antes que o Felipe fale, é que o nosso pensamento também, a nossa maneira de pensar é cartesiana, é sistematizada. A nossa educação é assim, cartesiana, sistematizada. Então a gente passa a pensar dessa forma, né? Mas a Bíblia não está muito preocupada com isso, né? Não foi redigida para pessoas que pensavam de maneira cartesiana. O Antigo Testamento também. Se a gente for negar tudo que a gente não consegue compreender, aí vai azedar o pé do frango, porque como é que Jesus Cristo vai encarnar com toda a divindade, com toda a plenitude da divindade num bebezinho? Ele encarna num bebezinho. E como que é isso? O Deus Todo-Poderoso num bebezinho, fazendo sujeira na fralda. Não sei se tinha fralda, como é que é? E como é que o nosso Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é um único Deus sem ajudantes? São três pessoas absolutamente distintas, mas é um único Deus. Não dá para compreender isso. Não dá para compreender. Se a gente for negar o que a gente não compreende, como é que faz? O nosso pensamento também ele é humanista. Então eu preciso crer. Eu preciso entender. Eu preciso entender. A coisa parte de mim. Primeiro sou eu. Eu preciso entender. Precisa fazer sentido para mim. Eu preciso concordar. Eu preciso aceitar. Eu primeiro. O homem passa a ser centro de si mesmo e régua para medir tudo. Parte dele mesmo. Eu preciso entender. Eu preciso ser convencido para depois eu pensar se vou praticar ou não praticar, obedecer ou não obedecer. Então, o nosso pensamento é naturalmente influenciado, primeiro, pelo humanismo que está aí em tudo, segundo, pela nossa educação cartesiana, que está aí sistematizada em tudo, não é? Mas, acho que é por aí. Precisa crer em Cristo, senão não tem jeito. Felipe, o Abner vai chegar aí. Pode, ele vai segurar só para não ter. Então, eu só ia um comentário, né, em relação à importância, né, de crer na suficiência de Cristo, né? Porque é o que é o que vai nos capacitar, é o que nos vai transformar e é o que vai transformar. Então, continuando o texto, né, de Romanos 10, que a Regina leu: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E eu creio que realmente é só a obra de Cristo que pode salvar um bebê, um adulto, um velhinho. E a nossa disposição para o Evangelho, né, de pregar o Evangelho, isso é o que nós devemos fazer em relação à criança. Mas o ato da salvação, a gente deve sempre crer que depende de Cristo, do ato de Cristo, e não, como foi falado, da nossa habilidade mental ou outras coisas, mas sim, sempre, né, do poder do Evangelho, né? Isso é muito prático e para um pai, por exemplo, né? A gente está com a Sofia lá há quase 2 anos. Se a única esperança para o meu filho, para minha filha, é a obra de Cristo e é o novo nascimento, o que depende de mim? Eu não consigo produzir o novo nascimento na minha filha. Eu gostaria, mas não consigo. Não posso, é impossível. O que eu posso e devo fazer é anunciar para ela como ela pode nascer de novo. O Evangelho. E eu tenho de pregar o Evangelho à minha filha. E aí, quando é que eu começo? Ou quando eu deveria começar? Eu vou esperar a idade da razão?
Eu vou esperar em que ela possa vir para uma escola bíblica para que o professor da escola bíblica pregue o evangelho para ela? Eu já perdi muito tempo. Quando eu começo? Qual que é a resposta? Quando eu sei que ela está grávida, que a Tamir está grávida. E já perdi tempo. Eu prego. E você, pai e mãe, deveria pregar. Ah, mas eu não sei como isso pode acontecer. Faz seu papel. Você não sabe se seu filho vai nascer. Ele pode morrer antes do parto. Pregue agora. Deixe que o Espírito faça a obra dele. Essa não é a sua obra. A sua obra é pregar. E só para finalizar um dos pontos que eu acho que são cruciais no novo nascimento, na vida pós-novo nascimento. Em João capítulo 3, no final da discussão, é o testemunho de João Batista sobre Jesus. No versículo 36, João Batista está pregando aos seus discípulos, ele diz assim, fechando o assunto de João 3, quem crê no Filho, lembra lá de João 3,16? Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é para ter a vida eterna, certo? Mas essa vida eterna é, como Gideão disse, só quando eu morrer e for para o céu? Olha o que o versículo 36 diz. Quem crê no Filho, tem a vida eterna. Não é que terá a vida eterna, ele já experimenta a vida eterna. Talvez não na sua plenitude, como será no céu, no novo céu e na nova terra. Mas em alguma medida ele já experimenta essa vida eterna. E aí ele conclui, quem porém mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê em Jesus já tem a vida eterna. E é isso que produz mudança na vida da pessoa. O Espírito Santo já está aí, ele já está agindo, e é ele quem vai capacitar você e eu a buscarmos a vida de justiça, porque já temos a vida eterna. É uma vida diferente. É uma vida diferente. Amém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou comentário? O Gil quer falar também? Ah, então, Abner, dá um trote aí, 50 metros. Vai chegar aí, a Cris vai falar. Dentre duas questões que foram levantadas, foi falado sobre a questão das evidências que a pessoa traz. Então, gostaria de perguntar a respeito de prazo. Então, do tempo. A partir de que momento essa evidência ela deve ser apresentada? Como a gente fala muitas vezes a questão dos frutos. E outro questionamento seria o batismo, então, de uma criança. Porque se ela já crê, então ela já pode ser batizada quando criança, quando bebê? Excelentes perguntas. Vocês querem se aventurar aí? Vai até tomar água. Quanto ao batismo, Cris, eu vou começar de trás para frente, então. A gente vai chegar lá, tá? Mas é muito legal você já começar a questionar isso. Porque, de novo, o que a gente está fazendo é questionando as estruturas tradicionais, tentando olhar para a Escritura. Por que que o batismo, ele é apenas, em via de regra, para um adolescente? Né? Não é mais ou menos isso? A gente espera chegar com 12, 13 anos, para a gente ver mesmo se você se converteu mesmo, a gente batiza. Aí a gente diz para essa criança que mesmo que tenha fé, ó, então, e aí eu estou falando uma tradição batista, tá? Você precisa ser batizado, para depois participar da ceia do Senhor. Então a gente diz para a criança, espere, porque a ceia é só para os batizados. Ah, mas e o batismo? É só para os crentes. Tá, e quando é que eu me identifico como um crente? Ah, só depois de tal idade. Ou a gente tem que... Enfim, é muito subjetivo e a gente quer questionar isso também. A gente vai chegar lá, eu acho, quando começarmos a tratar sobre o que tudo isso tem a ver com a igreja. Porque o batismo, ele nada tem a ver com o novo nascimento. Né? O novo nascimento acontece, o batismo ele vai ser uma coisa em decorrência disso, em obediência a Jesus, que aí tem a ver com a vida pós-novo nascimento. Né? E acho que quando chegar lá, a gente pode começar a pensar nessa resposta. E aí vamos começar a questionar como nós temos feito aqui. Né? A gente tem que
ter uma prática não simplesmente tradicional, nós temos que ter uma prática bíblica, o mais próximo daquilo que a gente interpreta na Escritura. Ah, mas os batistas nunca fizeram assim. Bom, eu sou mais cristão do que batista, desculpe dizer. Deus nos chamou para sermos cristãos, não batistas. A mesma coisa para os presbiterianos, para os assembleianos, para os metodistas. Deus chamou você para ser cristão. E às vezes nessa luta, quem ganha a batalha é a denominação. Eu conheço pregadores bons, os caras top de linha do mercado aí, que quando lidam com um texto como esse, ou com uma pergunta como essa, eles dizem em off, eles dizem numa conversa pessoal: eu concordo com as suas conclusões, eu discordo da minha denominação, mas eu não posso dizer isso de púlpito. Então, na hora de pregar, eles pregam a cartilha, eles pregam aquilo que a denominação ensina, porque eles não podem sair daquilo. Porque no momento em que eles disserem isso, não é que eles vão ser caçados, ameaçados, nada, é porque eles deixam de ser da denominação. Então, eu estou usando o exemplo aqui do presbiterianismo. Às vezes o presbiteriano, e esse exemplo que eu estou dando é de um pastor presbiteriano, ele discorda de algumas coisas que há no presbiterianismo. Mas ele sabe que se ele assumir isso de púlpito, ele vai perder o emprego dele, ele vai ter que sair daquela igreja, talvez plantar a igreja em outro lugar. Então o gasto para ele vai ser muito maior. Então ele fala: quando eu chego nesse assunto, eu nem discuto, eu simplesmente pego a cartilha, que é a Confissão de Fé de Westminster, eu levo para o púlpito e leio: gente, a Confissão de Fé diz assim, então a gente acredita assim. Ah, mas o texto dá margem para outra interpretação. Não, esquece o texto, vamos ficar com a Confissão de Fé. Ah, os presbiterianos são todos errados. E o batista, que nem confissão de fé tem? Tem confissão de fé, mas nem dá atenção para ela. Cada igreja batista pensa de um jeito mais maluco que o outro. É pior ainda no meio batista, né? Mas nosso chamado não é sermos batistas, nosso chamado é sermos cristãos. Se com a nossa prática cristã estivermos mais semelhantes às práticas batistas, vamos aderir às práticas batistas. Mas não colocar a denominação acima daquilo que a Escritura diz. É o inverso. A gente entrou no assunto polêmico aí, né? E batismo sempre foi um símbolo de purificação, né? Sempre foi um símbolo de purificação. João Batista que vem falando de um batismo para arrependimento, um batismo de arrependimento, que simbolizaria uma mudança de vida. Mas o batismo ele sempre teve um simbolismo de purificação. E como simbolismo de purificação poderia ser feito quantas vezes a pessoa quisesse se purificar, ou por assim dizer, né? Então, eu não teria nenhum problema em ter batizado a Helena quando bebezinho, a primeira oportunidade que veio aqui na igreja. Eu ficaria muito satisfeito, muito feliz com isso. Mas não é a nossa prática, né? Não é a nossa cultura. E talvez fosse comunicar até esquisito, batizando um bebezinho ia ser esquisito, mas não. Ela perguntou assim sobre a evidência. O tempo, né? Quando fala de frutos, de frutos, é sempre sobre comportamento, sobre prática, nunca sobre filiação. Eu, pelo menos, não consigo ver assim, como filiação. Uma árvore que dá mau fruto continua sendo uma árvore do mesmo jeito como é uma árvore que dá bom fruto. E quando que vai passar a dar bom fruto? Difícil saber. Às vezes as pessoas foram tão longe com o pecado, estão tão embaraçadas, tão envolvidas com tanto peso do pecado, que o voltar é mais demorado e mais arrastado do que alguém que foi cercado pela família, pela prática da igreja, pelos presbíteros da igreja, pelo pastor de jovens. Então aquele cara, ele se envolveu com o pecado, claro, se envolveu com o pecado, mas ele não foi tão longe. Voltar é mais, o caminho é mais curto para ele, e talvez ele não tenha tanto peso e tanto embaraço, né, que é a linguagem de Hebreus 12, que Hebreus 12 fala: se livrar de todo preso no embaraço do pecado. Às vezes o cara foi tão longe, se envolveu tanto com o pecado, que ele vai voltar, mas ele vai demorar um pouco mais,
não é assim automático, né? As pessoas falam assim, eu aceitei Jesus e eu parei de fumar no mesmo dia. Bom, ótimo, seria bom que todos fizessem assim. Outros não, outros continuam fumando por algum tempo, e bebida e outras coisas. Então, o cara, ele é um homossexual, aí ele aceitou a Cristo, automaticamente ele vai deixar de ser homossexual? Tomara que fosse, mas muitas vezes não é assim. Não é assim. Então, ele vai ter que admitir automaticamente que aquele comportamento dele é pecaminoso. E ele tem que tentar lutar contra aquilo ali, obviamente. Mas a coisa não é assim automática. Ser lavado na água é algo que vai... É um processo. Então, os caminhos existem para uma jornada. Então, é uma odisseia, né? É uma odisseia. A gente poderia entender, pegando essa última ilustração do Gideon, de que o reino do céu não é subir alguns degraus, a santificação não é subir alguns degraus, e aí quem chega no topo fala, ó, aqui é o local onde todo cristão deveria chegar, vamos todos subir aqui. E as pessoas estão tentando, né, níveis, e aí talvez esse abandonar de pecados é subir um degrau a mais e tal. Não é isso o reino do céu. O reino do céu é uma estrada. É uma estrada, uma rodovia. A santificação é quanto mais você avança nessa rodovia. Alguns estão com um carro mais potente, porque cresceram num lar cristão, têm mais recursos e têm mais facilidade em algumas áreas e conseguem andar mais rápido. Outros estão lá com fusquinha, outros nem de carro estão a pé. Outros estão mutilados porque a sua vida foi de muito pecado. A santificação não é, você tem que correr na mesma velocidade que aquele lá. Não, você tem que estar na mesma estrada. Na mesma estrada. Se você vai mais devagar que o outro, ou mais rápido que os outros, isso é individual, e nós deveríamos, os que estão mais rápido, ajudar os que estão mais devagar. Esperá-los, caminhar com eles. Mas o que importa é que todos estão na mesma estrada. Não sei se ajuda a ilustração. Então, o Gideon citou a pessoa com problema com cigarro, com bebida, ou homossexualismo. Talvez não vai conseguir, a vida inteira vai lutar contra aquilo ali. Talvez a pessoa que viveu uma vida imoral, com prática sexual ilícita e até em homossexualismo, ela vai lutar com as memórias e talvez ela fez uma cirurgia de mudança de sexo. Como que a gente faz com isso aí? Em alguns casos é irreversível. Como que volta? Não é possível. Então vai ser o resto da vida nessa jornada, mas em busca da vontade do Senhor. Em conversa recente com um irmão que tem lutado com a bebida. Anos, mais de 30 anos, em que o corpo dele criou esse hábito. Em arrependimento, ele teve de entender, vai ser um processo. Não adianta dizer que amanhã você não vai ter mais nenhum desejo pelo álcool. Acontece, alguns dizem que acontece, mas não é o normal de se acontecer. Foram 30 anos cultivando isso no seu corpo. O seu corpo vai clamar pelo álcool. Seu coração vai querer o álcool. Mas você vai ter que ter os recursos bíblicos para lutar contra esse desejo. E saber que pode haver quedas. E que haverão quedas. Mas que você está numa jornada. Nessa estrada, vamos lá, continue andando. Não pare, não pare. Estamos aqui para ajudar. Ajudou, Cris? Eu acho, deixa eu ver, eu vou tentar traduzir, acho que eu entendi um pouquinho, aí se for, você só confirma com a cabeça, tá? Se não haveria essa restrição de idade para o batismo, ela usou o exemplo da ceia, que seria algo corporativo da igreja, não haver restrição também para a ceia. A gente também vai entrar nesse ponto um dia, principalmente quando falarmos sobre igreja, mas só uma coisa que a gente poderia adiantar. E isso nós temos conversado já sobre isso, de que muitas vezes o argumento de que para que a pessoa participe da ceia ela precisa primeiro ser batizada, certo?
Onde está na Bíblia isso aí? A gente não encontra uma ordem clara quanto a isso. A gente tem inferências. E o meio batista tem a conclusão de que é preciso que isso aconteça, mas a gente não consegue mostrar isso na Bíblia. Na Bíblia está o contrário. Na Bíblia está o contrário. Mateus 28, quando manda fazer discípulo, Jesus Cristo já participou do peixe, da Páscoa, já celebrou a ceia, que é o finalzinho da cerimônia de Páscoa, já foi crucificado, já ressuscitou, já apareceu algumas vezes, e aí lá no finalzinho, Mateus 28, é que ele manda fazer discípulo e ir batizando. Então, quando ele manda batizar, ele já tinha celebrado o peixe, já tinha celebrado a Páscoa, a ceia, antes, né? Então, se formos considerar uma ordem cronológica, se for usar como critério uma ordem cronológica, estabelecer critério é estabelecer juízo. Mas se formos usar essa ordem cronológica como critério, foi primeiro a ceia, depois o batismo. O Samuel teve uma experiência parecida com uma jovem, lá no Piauí, recentemente, ele compartilhou comigo. Não sei nem se eu podia falar, mas agora eu vou falar. Essa jovem se converteu há um tempo, e ela está esperando ser batizada para participar da ceia. E aí ela chegou no Samuel e falou, me explica esse negócio aí, porque eu não estou entendendo. E a conclusão dele foi essa aqui para ela, falou, olha, na verdade você já podia participar. E ela vem do catolicismo, em que essas regras, esses limites são muito claros, né? E aí ela diz, bom, então deixa eu ver se eu entendi. Segundo a Bíblia, se eu já creio em Jesus, eu já podia participar da ceia, mesmo que o batismo, por exemplo, a classe esteja acontecendo. Ele falou sim. Mas a igreja batista diz que eu tenho que esperar. É isso? É. Então, Deus diz que eu posso, mas os pastores dizem que eu não posso. É isso? Ele, Ela falou, tá bom, era só o que eu queria saber. Ela se levantou e saiu. Ela continua na igreja, ela está esperando. Mas eu imagino a confusão na cabeça dessa jovem. Eu saio de um meio em que a palavra dos homens tem muito mais poder do que a palavra de Deus, e entro no meio batista em que dizem que não é assim, e aí eles estão fazendo a mesma coisa que lá, pelo menos nessa área. Então, a gente vai questionar isso também quando chegar nessa discussão, Cris. A ceia é uma ordenança para que o crente participe. Então, olha como isso se torna pesado, né? Porque se a pessoa de fato nasceu de novo e nós dizemos para ela, você não pode participar da ceia, porque você precisa primeiro passar pelo batismo, mas a pessoa agora está num conflito, porque Jesus manda que ela seja batizada, mas manda que ela participe da ceia também. Mas nós dizemos, não, mas para que você participe da ceia, você tem que ser batizada. Ah, mas então me dá o batismo agora. Não, você tem que participar de uma classe de 6 meses. Então eu vou deixar de obedecer ao que Cristo manda por 6 meses. Vai. Então vocês que vão se ver com Jesus lá, porque eu estou querendo participar, vocês que não estão deixando. Talvez alguém esteja assistindo a gente e participe de uma igreja em que isso está acontecendo. Eu sei de igrejas em que a proibição real mesmo, em que o prato de ceia é passado ao largo da pessoa, né? Você não pode participar. O conselho de Samuel para essa jovem foi o seguinte: quando o cálice estiver passando, pegue e participe. Se alguém te barrar, aí você pede explicação, por que eu não posso participar da ceia? E ela, apesar de toda a timidez, ela tem participado. No princípio eu falei, né, ela esperou, mas aí ela viu que poderia, e está participando. Samuel foi tocar terror lá no Piauí, né? Mas eu creio que, bom, foi isso que aconteceu. Pode, só um instantinho, o Carlinhos queria falar alguma coisa, Carlinhos? Não sei se, para a gente não perder a discussão. E a gente já está encerrando, tá, gente? Eu não queria criar polêmica, sabe? Mas esse assunto é interessante, igual eu falei para o Gideon e Gil semana passada. Só que, em relação ao que a Regina diz, né, sobre a criança, o que acontece agora, você falou sobre, nem sei se a Igreja Batista tem cartilha, espero que a cartilha da igreja seja a Bíblia. Mas, às vezes, você vê Hernando Dias Lopes pregar, às vezes você vê Marcos Gorgonato, Onéas, aí o senhor. Aí o que acontece? Às vezes cada um tem um ponto de vista.
Você está lendo a Bíblia, mas você tem um ponto de vista. E para a gente que está aqui embaixo, aqui, às vezes a pessoa aceita aquele ponto de vista do A ou do B. Isso é fato. Isso é fato. Aí quando vem em relação ao assunto desse na igreja, o que acontece? Você pode ter certeza que vai ter pessoas que vai ter, igual eu falei semana passada, né? Tem meia dúzia de gato pingado que sai, e é isso, não aceita, entendeu? Teve isso com o Vanderlei a última vez que ele pregou, sobre eu aceito Jesus ou Jesus me escolhe, entendeu? Isso aí foi fato, aqui na igreja e lá fora. Aí a gente fica aqui, fica se perguntando, né? Eu aceito ou eu não aceito? Eu vou por esse caminho ou eu vou por aquele? Eu falei para o Gil, para o Jussiano, para o Gideon, que quando Paulo fala sobre a fé sem obra e obra sem fé, ele fala lá, é o mesmo assunto que vai sempre girar. Aí foi a parente do irmão Cláudio, né, que aceitou lá na cama, não teve obra, o ladrão também não teve obra. Mas foi ou não foi? Eu creio particularmente que, igual você acabou de falar, tudo conduz para um caminho só. Mas isso vai criando a gente que está aqui embaixo nas cadeiras, não sei se é dúvida, né? Tem pessoas que têm mais dúvida que a outra, né? Mas igual o irmão falou ali, tem que crer que Jesus é o caminho e ele conduz. Se é por aqui ou por aqui, né? Você não foca, entendeu? Isso eu deixei claro para os dois, e eu tenho certeza que tem pessoas que concordam comigo aqui, entendeu? Às vezes vocês passam esse ponto de vista para a gente. Certo. Se eu entendi o comentário do irmão, eu diria simplesmente bem-vindo ao barco, para todos. Pois talvez é exatamente isso que vocês estão sendo expostos a partir recentemente. Essa é a discussão cristã ao longo da história. Pessoas têm pensado sobre isso. E você disse, eu espero que os batistas não tenham um documento. Tem. Mas cadê esse documento? Eu não consigo lê-lo, mas está na tradição. Muitas das coisas em que nós discordamos não é porque nós temos convicções bíblicas, é porque sempre foi feito assim. E aí quando alguém confronta a gente fala, peraí, mas vai tirar a minha sustentação, tudo aquilo que eu acreditava ser verdade, e não vai colocar nada embaixo, eu vou cair. Às vezes a nossa tendência é nos agarrarmos à tradição e não olharmos para o que a Bíblia diz, porque nós não queremos sair do conforto. E mesmo que pessoas discordem, é natural que discordem. Vários pastores vão ter várias opiniões. O que nós estamos querendo mostrar para essa igreja é o seguinte: os pastores que Deus colocou nessa igreja e que foram aprovados pela igreja estão pensando, estão tentando cuidar desse povo, pastorear esse povo. Se as ovelhas dessa igreja discordam, tem toda a oportunidade, liberdade de discordar, de levantar a mão em assembleia, em aula, enfim. Mas não dá para você querer ser cuidado por esses pastores, ser membro dessa igreja, se submetendo a outros pastores, dizendo, mas aquele pastor que eu gosto tanto diz diferente. A gente comentou sobre isso, né, Davi, essa semana. Certa vez um pastor, diante de uma mulher, queria se divorciar do seu marido por qualquer motivo. O pastor disse, não pode. Pastor dela, pastor Batista. E esse homem sofreu demais cuidando desse casal, desde o casamento, ou melhor, desde a chegada dele na igreja. Muitos conflitos, visitas de madrugada, agressões dos dois lados. E aí essa mulher relutante chegou diante dele e falou, mas o Hernandes Dias Lopes diz o contrário. O Augustus Nicodemos diz que eu posso divorciar do meu marido. Pois esse pastor deu um tapa na mesa e disse, mas o pastor deles, de você, não é eles. Eu sou o pastor, seu pastor. Eu estou aqui chorando com você, eu é que me desgasto pela sua vida. Se você quer se submeter ao que eles dizem, vá para a igreja deles. E eles que sejam responsáveis pela sua vida diante de Deus. E ele foi bem incisivo com ela. E eu não quero ser tão incisivo assim, mas tendo o mesmo peso. Inevitavelmente, se você escolher participar de alguma igreja, você vai ter que se submeter a um tipo de pensamento teológico.
mesmo que você discorde. Sempre vai acontecer isso. Eu falei sobre desigrejados no início. O que às vezes acontece, e muitas vezes acontece, é que uma pessoa, ela não aceita isso. Não, é inconcebível que vários pastores digam de maneira contrária, é inconcebível que eu me submeta a essa liderança, eu não consigo fazer isso. Então a pessoa sai da igreja. E aí ela vai plantar a igreja dela. Ou ela vai ser uma desigrejada, não vai participar de igreja nenhuma. Mas aí ela vai criar a própria igreja com o próprio pensamento, e ela vai produzir a mesma coisa com outras vidas. É inevitável. Agora o que a gente tem que fazer é reconhecer que isso acontece e nos questionar: eu quero me submeter a isso? A gente está consciente. Essa é uma discussão constante nossa, de que talvez daqui a alguns meses nós vamos ver pessoas saindo da igreja. Estamos conscientes. Não saindo brigadas, mas simplesmente porque olham e falam: mas eu discordo disso. Eu gostava mais do jeito que era. Mas você não consegue ver base bíblica para o jeito que era, mas era mais confortável. Então, vá em paz, pode procurar uma igreja em que você se adapte, mas nós não vamos negociar a palavra de Deus. Nós temos que chegar a conclusões. Ao mesmo tempo, nós sabemos que pessoas vão chegar e vão falar: é esse tipo de igreja que eu quero. Eu quero uma igreja que quebre esses paradigmas, que deixe de ser tão legalista e tão engessada. Quero uma igreja simples. Então, é o custo que a gente vai ter que assumir, né? Não sei se vocês querem agregar ou acrescentar. O Carlinhos só citou pessoas legais, Enéas, Dias Lopes, todas pessoas que eu conheci pessoalmente ou mais indiretamente, são todas pessoas legais e que eu gosto bastante. Então é natural que em alguns pontos a gente discorde no que é mais superficial, mas só pode haver uma interpretação das Escrituras, não pode haver mais que uma interpretação das Escrituras. Se houver mais de uma, está errado, né? Se eu penso do mesmo texto de uma maneira e José pensa do mesmo texto de outra maneira, um de nós dois está errado. Não dá para nós dois concordarmos, vamos viver em paz. Eu penso assim, você pensa assim, não, precisamos chegar a um denominador, ok? Então não dá para matar a intenção autoral, né? Não dá para ter um desconstrutivismo literário, né? Porque quando alguém está indo na estrada a 100 km por hora e vê uma placa lá, ponte quebrada, o cara não fala assim, está falando ponte quebrada, mas eu vou ler diferente e vou acelerar aqui. Ninguém faz isso. Ponte quebrada é ponte quebrada nessas horas. Então não dá para eu pensar de um texto de uma forma e o outro pensar de outra e a gente conviver harmonicamente. Não, um dos dois está errado e a gente deveria se esforçar e tentar descobrir qual é a verdade nesse texto, ou os dois estão errados. Eu já falei para os irmãos quando fiz os votos aqui, quando fui convidado, quando fiz os votos aqui. Eu me submeto não só a eles, mas também a qualquer irmão da igreja quando vencido em qualquer questão das Escrituras, em qualquer questão de fé. Não tenho nenhuma dificuldade com isso, em mudar de ideia quando vencido por qualquer irmão. Rompi com teologia sistemática, não leio mais teologia sistemática, também já falei isso para eles, e leio as Escrituras de modo funcional. Leio de modo funcional, é a leitura mais simples. Leitura funcional é o modo mais simples possível, é assim que leio. É assim que leio as Escrituras. Então, a gente vê Paulo falando para Timóteo: não criai vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e não provoqueis vossos filhos a ira. E a gente fica tentando descobrir o que é isso, provocar o filho a ira, provocar o filho a ira. Não leio dessa forma. Você cria, porque antes vai falar sobre a ira do Senhor, sobre a ira de Deus para quem vive na desobediência, para quem vive nas trevas. Então, ou você cria seu filho na disciplina, na administração do Senhor, ou você empurra ele para onde? Para debaixo da ira de Deus. Para debaixo da ira de Deus. Provocar o filho à ira é empurrar o filho para debaixo da ira de Deus, e ele vai se ver com Deus. É assim que leio. É assim que leio, do modo mais funcional possível, do modo mais simples possível. Você cria seu filho na administração e na disciplina do Senhor. Você não cria, o que você faz com ele? Você provoca o seu filho à ira, você empurra ele para a ira, para debaixo da ira de Deus. Essa é a maneira funcional de ler, é um exemplo de ler. É assim que leio, não é? Então, mas quem não lê de modo funcional as Escrituras, é natural que a gente discorde. Então a gente vai jogar futebol americano e o cara pega a bola com a mão. Aí, aqui a gente joga futebol aqui no Brasil, se pegar a bola com a mão é falta. Então regras diferentes, né?
O Davi queria ia falar, Cristina. comentar, e a Cris, a gente precisa... Fechou? Tá. Davi, e a gente encerra com esse comentário, porque a gente já estourou meia hora do nosso tempo. E a gente continua essa discussão semana que vem. Eu acho que a gente não pode... Tá desligado aí, né? Não, fala normal. Agora, falou não. Eu acho que a gente não pode limitar Deus, né? E eu acho que quando a gente entra nesse assunto, né, a questão da criança, e né, observei essa discussão, é um assunto polêmico, né? Uns vão se pautar por Jeremias, né? Onde fala que desde o ventre da tua mãe te escolhi, e aí já vai abrir para um assunto de predestinação, outros já vão para um assunto no qual o ser humano tem a escolha, né, de poder servir a Deus. Mas o que eu penso sobre isso? Até que ponto assuntos polêmicos nos aproximam de Deus? Eu não vejo, porque assim, é igual a gente colocar aqui uma pergunta: Deus pode construir uma pedra tão grande que ele mesmo não possa levantá-la? Então, assim, eu acho que são assuntos redundantes que eu acho que não cabe, né, muitas vezes, porque eu acho que gera muito mais polêmica do que a aproximação de Deus e o conhecimento dos fatos. Eu entendo que nem todos tenham um discernimento a nível teológico como de um presbítero. Entendeu? Então, eu acho que às vezes gera mais confusão do que clareza, né? Mas eu creio que a gente não pode limitar Deus. E se ele tiver por decisão de salvar o bebê, ele vai salvar. Mas se ele também não quiser, se Deus mandasse, né, se ele mandasse todo mundo para o inferno, ele assim estaria sendo justo conosco. Então, eu penso mais ou menos assim. Eu acho que a gente não limita Deus, ele tem poder sim para salvar, por fé, ele tem poder, mas não cabe a nós, eu acho, definir isso, e eu acho que não vai mudar muito a nossa vida, partindo do princípio em que a gente sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas. Legal. Bom comentário. Pena que perdemos no microfone aí, né, Abner? Mas tá já, gente. Se você tem dúvidas, se você tem comentários, se você tem discordância, traga tudo isso para a semana que vem, tá? Nós queremos dialogar sobre isso. Semana que vem a gente continua esse tema. Já saímos de João, nós vamos para um outro texto que fala sobre como é essa vida da pessoa que nasceu de novo. O que se espera dela, o que Jesus espera dela, o que Jesus oferece a ela, tá? Semana que vem a gente começa isso. Gil, fala um pouquinho aí, então, ora para a gente encerrando, por favor. Eu vou orar. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por nos dar condição de poder debater esses assuntos, para alguns muito polêmicos, para outros nem tanto, para outros o texto bíblico é muito claro. Que possamos estar sempre voltados às Escrituras, saber o que o texto realmente diz, e não ficarmos preocupados com o que fulano fala, ou cicrano, ou qualquer uma outra pessoa diz, mas que possamos estar ligados ao que a Bíblia diz, e assim fazer o que ela manda. Nos dê um espírito, nos faça capacitado através do teu espírito para entender que isso aqui é a ordem do Senhor, que a palavra, que a Bíblia é a ordem do Senhor e que devemos praticá-la. Perdoe se em algum momento a gente falou daquilo que no Senhor não concorda, se a gente bateu o pé e falou que é assim e a gente cria assim, mas que estava contrário às Escrituras. Nos perdoe se em algum momento fizemos isso. Te pedimos pelo coração de cada irmão aqui, aqueles que nos assistem em casa, ou aquela pessoa que não é crente, mas está assistindo, que elas entendam que o debate aqui é para fazer com que o reino de Deus seja alcançar outras vidas, alcançar outras pessoas, e assim colocá-la no caminho para que ela se aproxime, se chegue até o Senhor, meu Pai, e sejam transformadas. Eu peço ao Senhor que tenhamos um almoço em paz, que possamos ter um momento com a nossa família em paz, e que à noite possamos voltar e continuar a adoração em conjunto ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso, tão gratificante, onde uma igreja pode debater assuntos teológicos, assuntos que muitas igrejas não querem nem saber, ou têm medo de colocar à tona isso tudo, até mesmo por colocar os seus cargos em riscos.
mas a gente está procurando de uma melhor maneira trazer clareza ao entendimento dos irmãos, Pai. Não somos capazes de fazer isso, só o Espírito Santo. Apenas estamos dando passagem para que Ele faça isso. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.